Os países da Europa que estão afrouxando gradativamente as medidas restritivas começaram hoje a distribuir milhares de máscaras para que a população se proteja. Veja na reportagem do nosso correspondente na Europa, Peterson Isidoro. Depois de se tornar o segundo país no mundo mais afetado até agora pelo novo coronavírus, com quase 170 mil infectados e 17.500 mortos, e após um mês de duras medidas restritivas, a vida na Espanha começa a voltar à normalidade lentamente. Nesta segunda-feira, o governo espanhol liberou o retorno dos trabalhadores das indústrias e da construção civil sob a condição do uso de máscaras. Antes, apenas funcionários de serviços essenciais estavam autorizados a sair às ruas. 10 milhões de máscaras começaram a ser distribuídas nas estações de metrô da capital Madrid logo nas primeiras horas. A peculiaridade dessa pandemia que hoje afeta todo mundo é que ela nos desafia na frente da saúde e, ao mesmo tempo, na frente econômica e social. Portanto, a resposta requer uma combinação de medidas que evitem o contágio, que permitam a recuperação de nosso sistema de saúde e que, ao mesmo tempo, impeçam a paralisia e o colapso da nossa economia. Em Istambul, na Turquia, a partir de hoje, o uso de máscaras nos transportes públicos é obrigatório. Milhares estão sendo confeccionadas para serem distribuídas gratuitamente aos mais carentes. Um grupo de países aqui da Europa, incluindo Alemanha, Espanha e Portugal, já fala em diminuir, aos poucos e com novas regras sociais, o confinamento das pessoas a partir desta semana. Governos, autoridades sanitárias e setores da economia alinham o discurso e dizem que essa possibilidade só está sendo possível depois de uma desaceleração de novos casos de pessoas infectadas nesses países e também do aumento do número de doentes recuperados. Nesta segunda-feira, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde voltou a alertar que o novo coronavírus é 10 vezes mais letal do que a pandemia da gripe de 2009. Por isso, disse que as medidas de restrição só devem ser afrouxadas de forma gradual e nos países onde o número de casos está caindo. As medidas de controle devem ser adotadas lentamente e com controle. Isso não pode acontecer de uma só vez. Isso só deve acontecer se as medidas corretas de saúde pública estiverem em vigor, incluindo uma capacidade significativa de rastreamento de contatos. Ontem, a Itália registrou o menor número de mortos nas últimas 3 semanas. Foram 431 óbitos. As autoridades italianas destacaram ainda que, pelo 9º dia seguido, a quantidade de pacientes nas UTIs diminuiu. Um sinal de esperança vem desta bebê diagnosticada com o vírus aos 2 dias de vida. Ao mexer as perninhas pela primeira vez, após semanas de internação, os médicos tiveram a certeza que a pequena italianinha venceu a doença. Um milagre diante da fragilidade da menina e da letalidade do vírus. Enquanto isso, no Vaticano, uma segunda-feira de Páscoa incomum, com a Praça São Pedro sempre lotada nesta época, agora completamente vazia. No interior da Capela Santa Marta, o Papa Francisco fez um pedido especial aos fiéis do mundo inteiro. Vamos orar hoje pelos governantes, pelos cientistas, pelos políticos que começaram a estudar a saída, após pandemia, este depois que já começou, que encontrem o caminho certo, sempre a favor das pessoas. Peterson Isidoro, de Lisboa, para o Rede TV News.